Ah, a Renata tá aí. Tudo bom, Pedi. Renata? Cheguei. Tá me ouvindo bem? Tô, ótimo, tudo ótimo. Tudo Então, bem? tudo. E aí a gente tem uma convidada especial hoje, né? Especial, nossa, uma Bárbara. Ela me ajudou muito no processo todo e Não, acho que a gente poderia. é, Fala, Cleber, assim. Já posso jogar, gente. Renata, oi, apresenta um pouco a vida aí, porque Cleberson tá me chamando. tá bom. Boa noite, então, a todos que estão aí com a gente. É um prazer conversar com todos vocês que estão interessados nesse processo de validação, né, da odontologia no Canadá. Nós temos, assim, alguns anos de experiência nesse processo, entre tentativas frustradas, sucessos e e muita experiência. Queremos passar mais ou menos para vocês toda essa situação já que a gente passou, tentar ajudá-los a trilhar o caminho das pedras, porque a gente sabe que não é simples, né? Um caminho longo, um caminho caro, porém, tendo um auxílio, tendo alguém que, né, vai guiando a gente, eu acho que facilita, é um facilitador e deixa o processo não mais fácil, né? Mas mais simples, menos estressante. E é assim, nessa linha também que a gente quer conversar hoje com a Bárbara, que vai, já já eu saio, a Bárbara entra, para conversar sobre a saúde mental, a ansiedade, as coisas que a gente acredita, né? As armadilhas que muitas vezes a gente prega também na cabeça. Seguindo, achando que não vai dar certo, enfim, é super importante a gente equilibrar nossa saúde mental e focar realmente no que precisa, é, buscar manter o foco, buscar manter a nossa cabeça boa, porque são muitos os desafios, além do processo em si, né? A vida, as coisas que vão acontecendo, deixam a gente podem deixar a gente meio fora do eixo, então é importante a gente tentar equilibrar isso junto com um bom plano de estudo, uma meta bem traçada, para a gente tentar fazer o caminho mais suave possível, né? Então, a Cionei tem um pouco mais de experiência porque ela já enfrentou várias etapas e de qualquer jeito a gente quer dividir com vocês tudo isso, conversar, bater um papo sobre o que a gente acredita. Exatamente. Então, assim, a Renata fez uma apresentação, eu queria colocar, assim, né, assim, algumas coisas que chamou a atenção para poder a gente trazer esse assunto, essa live. A gente já tinha conversado quando a gente começou o projeto, né, Renata? Porque um dos pontos principais que derruba as pessoas no meio do caminho desse projeto de revalidação aqui é, é o controle emocional, é a saúde mental. Porque a pressão é gigante, é realmente muito grande. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham e que já tem pessoa que está na fase do AFK, tem pessoas que está na mesma fase que eu, que está com prova marcada agora para novembro e estão aqui nos acompanhando e a conversa sempre é a mesma, né? A tensão e a pressão em cima desse processo todo que a gente coloca em cima da gente mesmo. E quando a gente não consegue ter esse controle, realmente a gente põe tudo a perder. A gente se sabota, eu passei por isso, eu tenho essa experiência, porque quando eu dei início, né, no meu processo de validação, eu estava super mega empolgada, foi quando eu conheci a Renata, assim, pessoalmente, a gente já se conhecia do Brasil, mas de forma virtual, e eu conheci pessoalmente a Renata aqui no Canadá, e a Renata sabe o quanto empolgada que eu estava, animada, sempre positiva, e eu cheguei numa fase, exatamente quando eu fui fazer a prova de habilidade clínica, e aí o fato de eu ter falhado nessa prova me derrubou de uma maneira assim aonde eu não conseguia voltar mais. Isso foi em 2015. Eu não tinha condições emocionais de voltar para a prova. E só em 2020, quando eu conheci a doutora Bárbara, né, e através de um programa chamado Prece, foi quando ela ajudou a realinhar o meu norte. Então foi ali onde eu comecei a me achar novamente, foi onde eu comecei a, sabe, quando você agarra aquele pontinha do fio que fala, bom, agora eu vou. Mas isso tudo foi um processo, né? E ó, tá gravando. Então, assim, foi tudo
foi um processo, né, que levou 2020, aí teve a pandemia também, aí 2021, e agora 2022, quando eu comecei meu treinamento para janeiro agora, né, para fazer a minha prova, foi quando eu senti, assim, que eu realmente estava diferente. E o fato da minha mente estar diferente, a minha determinação estava diferente, e foi onde eu consegui chegar até o Isso muda o jogo, né? Isso definitivamente muda o jogo. fim. Assim, ilustrando rapidamente, porque eu também não quero tomar o tempo do que a Bárbara tem aqui para nos dizer, né? Eu falo, conversando até com meu filho, com coisas de esporte, quando eles ficam ansiosos e se sentem derrotados, eu falo, é uma assim, uma combinação de fatores, porque não adianta você ser tecnicamente bom e a cabeça te não acreditar nisso. Então, assim, é 50% do jogo, sabe? Então, treina ela direitinho também, do mesmo jeito que você treina os seus skills, e que eu acho que isso aí é mais garantia de sucesso. Para eu não Exatamente. tomar muito tempo, eu vou até sair agora para você poder conversar com a Bárbara e eu continuo acompanhando aqui nos bastidores, quaisquer comentários que vocês tenham, a gente vai respondendo, tá bom? Combinado, Então combinado. tá, Então, até daqui a pouco. valeu, Beijo. obrigada. Tchau. Tchau. Eu vou chamar a Bárbara, então, aqui. Oi, Bárbara, saudade de você. Deixa eu só abaixar aqui que tava muito alto. Oi, Sil, tudo bem? Tudo, Bárbara. Muito bom te ver de Tá me novo. ouvindo bem? Oi? Tá me Tô te ouvindo ouvindo bem? bem. Tô, Então tá bom. tô sim, tô sim. Bom te ver, bom falar contigo novamente também. Então, pessoal, essa é a Bárbara, psicóloga. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho da- do conhecimento dela. E aí a gente entra, né, nesse tema. Não acredite em tudo que sua mente fala, ou tudo que você pensa. E vamos lá, Bárbara. É com você. Obrigada. Boa noite a todos. Aqui pra mim já é bom dia, que é 1h da manhã. Bárbara tá na Itália, gente. E eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar e já com 12 anos de experiência. E também fiz esse processo de imigração. E só não fiquei no Canadá, né? Acabei depois migrando para cá. Mas realmente, não acreditar em tudo que a gente pensa é algo muito, muito importante, né? Ô Sil, mas você quer comentar um pouquinho da sua experiência antes da gente iniciar? Tá. Então, assim, como eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar, né? A experiência que eu tive foi em 2020, quando eu comecei a fazer aquele programa do Prece com você, é, foi onde a gente achou toda aquela, vamos dizer assim, qual seria a palavra correta, né, Bárbara? Aquela bagunça emocional que eu estava, e o medo, a insegurança, conforme eu estava nessa fase de fazer a prova clínica, me sentindo extremamente insegura, incapaz, achava assim, tipo, não, eu cheguei a pensar, não, eu não sou tão boa profissional quanto eu achei que eu fosse, uma bagunça emocional gigante, né? E quando eu tive um insight que realmente eu estava me sabotando com as minhas atitudes, sempre me mantendo ocupada com coisas que são importantes também, mas tiravam o meu foco do objetivo final, que era a minha validação, né? Foi um tempo, demorou quando caiu as fichas aqui, e aí foi quando eu comecei a fazer assim uma limpa, né? Tirei Isso. isso, tirei aquilo outro, e aí foi quando janeiro agora que eu comecei a fazer o meu treinamento para a prova, eu determinei, falei assim, eu não vou deixar nada no meu caminho mais, porque o meu foco é esse e nada vai me tirar desse caminho, nem eu mesma. A minha conversa comigo foi essa, nem eu mesma. E eu confesso para você, Bárbara, que foi extremamente duro, foi extremamente difícil. Em abril, não, abril, em março, finalzinho de março, quando o órgão que administra todo esse processo, o NDEB, ele trouxe alterações, porque é uma caixinha de surpresa, esse órgão toda hora são surpresas, alterações, assim, que nem eles mandaram uma alteração, faltava 12 horas para minha prova. Eles mexem com os nervos da gente, entendeu? Eles trouxeram uma alteração aonde bagunçou todo mundo ficou extremamente perdido, os próprios instrutores, as escolas, né, os centros de instrução
porque eles tiveram que reformular completamente um treinamento assim, porque mudou tudo, né? E aquilo mexeu bastante comigo e eu quase perdi meu equilíbrio ali. E o que me salvou, literalmente, foi que tinha um instrutor naquele dia, que eu agradeço eternamente por ele estar naquele dia. Ele viu que eu estava entrando num, sabe, naquela coisa assim de desespero, e ele me pegou de canto e conversou comigo e contou a experiência dele. E aí eu descobri que a experiência dele era exatamente o que eu estava passando. Ele passou por exatamente o que eu estava. E aí ele contou o que ele fez naquele momento, quando o pai dele chamou para ele para uma conversa e falou umas coisas bem firmes para ele, é, resumindo, né? Olha, ele como pai, eu acredito em você. Lembre-se, você é dentista. No Canadá, você pode não ter a permissão para atuar, mas você é dentista. E independente do que acontecer, eu tô aqui para te apoiar. E aquilo foi uma coisa assim que, sabe, porque daí ele virou para mim e deu o mesmo conselho. Ele falou assim: eu não sou seu pai, eu sou só um instrutor aqui, mas eu falo a mesma coisa. Lembra, você é dentista, eu vejo o seu trabalho, eu sei da sua capacidade, eu acredito em você, mas você precisa acreditar em você. É, Relaxa. nossa, E aquele dia mudou assim. Eu não perdi o meu controle, eu voltei a resgatar aquele controle. Aí foi uma brecha de um mês que a gente teve por conta das mudanças, que tinha que dar tempo do centro se readaptar, se reajustar, né? E aí, quando eu voltei em maio, aí eu voltei com a garra toda de novo, e fui até o fim, e só faltando 15 dias antes da prova, eu comecei a entrar num pânico, porque tudo estava dando errado na minha mente, eu achava. Ah, tá tudo ruim, eu fiz um simulado, eu tenho até um vídeo gravado aqui no nosso canal, falando que eu saí super chateada, falei, ó, fui muito mal, mas daí me deu essa, eu falei, não, mas será que não é minha mente? Vamos esperar a resposta do simulado? Uma semana depois, quando veio a resposta simulada, eu tinha ido muito melhor do que no primeiro. Aí eu falei, tá vendo? A minha mente tá cansada e eu tô vendo coisas. é, isso, Essa foi vendo minha coisa. experiência. Ah, então vamos começar, Silnei, baseado nessa sua experiência que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Por que não acreditar em tudo que você pensa? Eu percebo que ao longo da minha carreira clínica, eu tenho visto muitas pessoas com pensamentos disfuncionais. E até mesmo eu. Aliás, todo mundo tem pensamentos disfuncionais, né? É aqueles pensamentos que são, que a maior parte das vezes nos colocam para baixo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não valo nada, eu sou um fracasso mesmo, impossível conseguir isso. Então, essas frases, se não são contestadas, se tornam crenças verdadeiras com o passar do tempo. E de onde que vêm essas crenças, Sil? Geralmente vem da infância, os pais que falavam isso pra gente. E veja, nós não estamos aqui para achar culpados, tá? Uhum, Mas assim, tipo, às vezes os pais eram o que eles podiam dar ali no melhor naquele sim, momento, ou não tiveram tanta instrução, mas uma frase maldita pode assim ser um estrago de muitas crianças, mas a maior parte vem da infância, dos pais, de irmãos que tipo que colocavam a gente para baixo, de culturas, sabe? Tem algumas culturas que colocam algumas coisas na cabeça das pessoas e elas crescem com aquele pensamento. Então, a maior parte, mas realmente vem da nossa infância. Mas o interessante é que não importa de onde você vê, o que importa é o que depois você vai acertar como verdade. Porque se você aceita essas frases como verdade, ela vai impactar diretamente a sua vida, na sua forma de agir e reagir. Então, assim, essa pessoa, né, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, trouxe vários exemplos, né, que acha que ninguém a ama. Qual que você acha que vai ser o futuro dela, Sil? ela vai acreditar nisso e ela não vai conseguir aceitar ninguém que estiver disponível para amá-la, né? Exatamente, exatamente. E isso pode ter grande, como você colocou, tem grandes chances de acontecer. Então a gente acaba criando falsas percepções e que muitas vezes nos trazem sofrimentos eternos.
né? E mudam o rumo da nossa vida. Porque a gente acredita tanto, tanto, tanto nisso que a gente não consegue dar o próximo passo para frente. Então eu tive a minha experiência pessoal, né? A minha mãe, ela fez o melhor que ela podia. Hoje a gente tem um relacionamento super bem. Mas na época, devido às limitações e até mesmo a forma como ela foi criada, ela trabalhava muito para sustentar 4 filhos. E quando ela passava pela porta de casa, ela trabalhava o dia inteiro no hospital. Na real, a gente nem queria que ela voltasse. Porque quando ela passava pela porta, ela só brigava. E ela sempre xingava a gente, um monte de palavrão. E falava, vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Vocês não prestam. Vocês não valem nada. Vocês tipo, estão na minha vida só pra me incomodar. Usando, assim, umas palavras bem suaves, sabe? Mas, como essa frase, você não vale nada, impactou a minha vida. E voltas e voltas e voltas que eu tive que dar. Mesmo sem terapia, como impactou na minha carreira. Como, né, eu levei mais tempo para me formar, eu me formei mais tarde. Então, tudo isso teve assim, um peso muito grande, que só através da terapia trabalhei muito, 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 bastante. Então, veja, as pessoas elas tendem a confirmar suas crenças em vez de avaliá-las, né? Então, a gente precisa avaliar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que se acha feia só vai dar importância para as pessoas que fizerem comentários ruins a seu respeito. Então, vamos lá. Uma pessoa apenas disse assim, nossa, acho que o teu cabelo não ficou bom com esse corte. Pronto, acabou a vida dessa pessoa. Eu sou eternamente feia. Mas outras 9 pessoas podem passar pela vida dessa pessoa e dizer assim, olha, eu gostei muito do seu corte de cabelo, nossa, como você ficou bonita. Não adianta, ela não vai dar a mínima atenção para isso, porque realmente o que importa é aquilo que ela acredita. Então, se as outras 9 pessoas disserem que ela é bonita, não adianta, isso vai ser descartado. Então, olha como isso é sério, como impacta a nossa vida, né? Isso realmente é algo muito grande. Isso se chama percepção seletiva, ou seja, você só dá importância para aquelas informações que querem sustentar a sua crença. Então, se você acha que você não é capaz, não sou capaz de aprender o inglês, não sou capaz de ir para o Canadá, não sou capaz de fazer essa prova, não sou capaz disso, daquilo, outro, não sou capaz de juntar dinheiro para isso, não sou capaz disso, não adianta. Você não vai conseguir lá, você não vai chegar. Então, isso é algo muito, muito, muito sério. Então, quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, vamos agora ampliar para qualquer coisa na vida. O que será que tinha por trás dessa pessoa, daquela outra, que você fala assim, nossa, mas ela é tão boa, tão profissional, mas a carreira dela não alavanca, não foi por quê? Muitas vezes é a crença que está por trás. Ela pode ter ótimas habilidades, mas se ela não acreditar no potencial dela, ela não vai a lugar nenhum. Então, vou dar aqui um outro exemplo. Uma pessoa que acha que sempre vai ir mal nas provas. Tô pegando exemplo assim do Revalida, entendeu? Ela estuda, estuda e se prepara. Mas o seu senso de que ela vai se dar mal na prova é maior do que a capacidade dela. E às vezes mesmo ela pode vir a fracassar. Eu sei que você deu aí um exemplo, né, de que você fez o seu simulado. A gente já tinha conversado sobre isso antes, né? E depois você foi lá e viu o resultado. Mas eu lembro de uma prova na faculdade que eu estava tão... Olha, a Mel tá dizendo, as crenças limitantes são terríveis. Isso mesmo, Mel, isso mesmo. Essas crenças me limitaram por muito tempo. Fez com que eu tivesse uma gap de 5 anos para eu ter coragem de retomar a minha revalidação aqui para ir fazer a última prova. 5 anos de espaço por causa dessa crença limitante. Yeah. E o tempo não volta, né? E o tempo não volta. Não. Então, essa pessoa, eu lembrei agora de uma situação. Eu me lembro que na faculdade de psicologia, eu tinha tanto medo de uma professora, mas tanto medo de uma professora. E eu estudei até dizer, chega a uma disciplina. Mas na hora da prova, uma resposta, de tanto nervoso, que eu achei que eu não ia ir mal, eu deixei a lápis certinha e ela não considerou. Não. Outra, eu assinei a errada e eu sabia a resposta e eu pegava aquela prova e já tinha visto que eu já ia ficar para recuperação final no final do semestre. Eu falava, burra, olha só o que você fez, como você teve a capacidade de fazer isso. Por esses 2 pontos você teria chegado à média, né? E
E eu falei assim, não, é esse poder de achar que eu não vou conseguir, né? E uma vez eu fui tão mal numa outra prova também, e eu chegou no recreio, no intervalo, eu comecei a chorar. E as minhas amigas olharam e falaram assim, cara, você precisa ir pra terapia urgente, porque senão você não vai terminar o curso de psicologia. É um curso Eu difícil. ouvi, eu ouvi, desculpa te cortar, eu ouvi bem parecido com isso nesse dia que o professor, o instrutor veio conversar comigo, porque eu simplesmente perdi meu controle no meio da turma lá, quando teve o anúncio, a coisa toda, e eu assim, desmoronei. Eu comecei a, eu desmoronei. Só que aí quando você começa a desmoronar, você não segura mais, né? E foi horrível, né? E aí eu ouvi de colegas, né? Tipo assim, nossa, você não vai, você vai falhar de novo. Aí você vai, eu vi essas coisas também, sabe? E aí aquilo tudo mexeu. Foi quando o professor me tirou dali. E aí ele reverteu a situação, graças a Deus, né? Mas você já estava ali na sua crença, alimentando ela, né? E Tipo, tá, não vou sair daqui, vou continuar patinando. e Isso é muito ruim, né? Às vezes a gente coloca um holofote, Ocil, em tudo que é negativo e não olha para o positivo. Então, cuidado. Você abriu dizendo, falando, né? Como a nossa visão, nossos sentidos, eles nos enganam. Às vezes a gente tem certeza de ter ouvido e visto algo que nunca foi dito ou existiu. E aí a gente coloca isso na cabeça e fala, pronto, essa realmente é a minha crença e eu vou seguir ela. Deixa eu dar mais um exemplo. Esse eu achei muito interessante na internet, que uma funcionária de uma empresa muito grande recebeu um cartão de Natal, né? Era um e-mail de Natal. E esse e-mail foi igual para todos os funcionários da empresa. E dizia bem assim, Feliz Natal, muitas felicidades, que seus sonhos se realizem. E essa menina, ela vai para terapia, e ela chega magoada, ela chega sentida, e ela lê o e-mail para terapeuta, e a terapeuta fala assim, nossa, mas o que há de tão mal, né, nisso daí? Muitas Feliz Natal, muitas felicidades, seus sonhos se realizem. O que você vê de mal nisso, né? Uma empresa grande mandou um e-mail, sim, formal, mas que bom que lembrou dos funcionários e mandou para todo mundo a mesma coisa, igual, né? E ela estava assim, super magoada. Porque para ela o e-mail foi muito formal e distante, pois para ela o e-mail tinha que ser caloroso, humanista, e aquilo tinha acabado com o dia dela, né? Então veja como os nossos sentimentos eles nos enganam. Então ela poderia ter visto o e-mail de duas formas, ou de forma positiva, que legal, né? Ou tipo, como realmente ela viu, de forma negativa. Então essas crenças limitantes, essas coisas que a gente vê, que a gente ouve, que muitas vezes não existem, como elas nos sabotam, né? Que aí é onde entra a autossabotagem e nos trava e a gente não vai para frente. Com uma certeza coisa tão alguém de nós simples, já né? passou por um processo desse. Muito simples, Eu mas que cheguei nesse processo da sabotagem porque quando eu falhei, a primeira vez que eu fiz a prova da habilidade clínica, eu falhei e quando veio o resultado foi assim com detalhes que me deixou de fora e aquilo mexeu comigo. E aí eu já marquei fazer a prova de novo na sequência. Só que no intervalo eu perdi meu pai, eu olha, tive outros problemas internos, né? Aqui, você já esteve no Canadá, você sabe como é que funciona toda a imigração, o sobreviver aqui, né? E, e eu insisti e, tipo assim, fui na sequência. Eu não estava em condições alguma, mas eu insisti e fui. E aí eu falhei de novo. Quando saiu o resultado, veio lá detalhes que me deixou de fora. Quando veio o detalhe, que eu falei assim, eu não acredito que eu não passei por causa disso. Aí foi onde me derrubou, porque daí eu comecei a acreditar realmente de que eu não era boa dentista. Eu não era boa. Eu achava que eu era. E aí eu comecei a me questionar, como assim? Mas meus pacientes me elogiavam. Será que eles também não sabiam e só gostavam de mim, mas de repente eu realmente fiz trabalho ruim na boca dele. Nossa, começou uma coisa assim que hoje, quando eu olho para trás e lembro dos meus pensamentos, eu penso, nossa, que louca. e você já Eu, tinha quantos anos de experiência mesmo como dentista no no Brasil? Brasil, 25 anos. 25 anos de experiência no Brasil para agora começar a ficar questionando a minha capacidade profissional. É meio doido isso, né? É. Não que veja que dificuldades você não vai ter, pois é um processo complicado, né? A gente sabe que as regras na área da saúde no Canadá
são bem sérias, por isso de vocês terem criado o Revalida Canadá, Uhum. porque é um processo um pouco complicado, mas é possível se tiver alguém te orientando. E Com no meio do certeza. caminho, não só o lance do processo, mas coisas estão acontecendo constantemente na nossa vida, né? Uhum. Então, assim, como você manter o foco no meio de tudo isso ainda não é algo fácil, mas a gente já vai falar sobre como manter o foco. Mas Uhum. você vê, né? 25 anos de experiência, praticamente você jogou na lata do lixo por causa de detalhes. Exato, E exato. aí travou 5 anos, né? 5 Você anos. foi da minha vida. Mas que bom que você retomou. Antes E tarde do que nunca, né? mais tarde do que nunca. Mas vamos lá, vamos aqui para a pergunta 2, muito importante. É possível, então, mudar essa falsa percepção? Sim, gente. Esses pensamentos distorcidos, essas crenças que a maioria das vezes são automáticas, porque elas vêm assim, ó, num piscar, entendeu? Assim, já estão ali gravadas há tanto tempo que você nem questiona mais ela. Então, uma das formas de você lidar com essas crenças é justamente essa palavra, isso, um questionamento. Será que realmente eu sou uma péssima dentista? Será que realmente eu não tenho capacidade de fazer essa prova? Será que realmente eu vou conseguir aprender esse inglês? Então você começa assim a se questionar. Não, eu sou capaz de aprender sim o inglês. Não, sou capaz de fazer essa prova. Esses pequenos detalhes. Ah, capaz? Olha só isso daqui. Isso daqui eu sempre fiz no Brasil. Isso daqui eu sempre dei conta disso. Eu fiz isso aqui 1 milhão de vezes. Pode ter sido nervosismo. Que nada, não vou desistir. Vou marcar de novo, vou esperar a próxima e lá eu vou. Então, não se pegar aquilo para si. Veja, você só passou por um momento. Você estava naquele momento, mas você não é aquilo, sabe? Você não é aquilo para sempre. Então, acreditar no seu potencial. Então, nesse momento que você recebe uma notícia ruim, alguma coisa ruim acontece com você, vamos imaginar nessa área assim profissional, ou até mesmo em outros momentos, é importante você questionar o que está te fazendo sofrer e o que está te colocando para baixo. Uma das formas da gente fazer isso, a gente fala para o paciente no consultório, é até mesmo você anotando, né? Anotando aquilo que te coloca para baixo. Então, eu tenho uma paciente que vira e mexe, vai e volta. E ela sempre volta com o mesmo discurso. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Eu sei, eu sou um fracasso. Meu fim é morrer sozinha mesmo. Então, veja, enquanto ela não mudar isso, não tem como. Enquanto você achar que você não é capaz, não tem como. Então, assim, mudar essa forma de pensar exige uma prática. E muitas vezes também a ajuda de um profissional, né, que não esteja envolvido na sua vida para te ajudar a visualizar o que está te boicotando. Essa parte que você colocou é extremamente importante, Bárbara, porque, assim, alguém também escreveu, né, que a gente tem um momento de reconhecer. Se a gente não consegue se autoavaliar, se autoquestionar, e não, pera lá, isso daqui essas coisas que eu estou pensando não é bem assim, não. É a gente reconhecer, e reconhecer que a gente precisa de ajuda, porque eu consegui reverter a situação, mas não sozinha. Eu não consegui sozinha, né? Se alguém consegue sozinha, que bom, mas eu não consegui sozinha. Eu precisei de ajuda. Eu encontrei você e você deu aquela, me deu um norte em mim, ó, começa aqui, né? E ali todo foi um processo. E, e quando eu determinei que eu ia, não, agora eu vou, porque agora eu vou para valer, eu tive durante os 9 meses, porque eu comecei em janeiro e minha prova foi dia 7 e 8 de setembro. Então foram 8 meses inteiros, uma luta interna, aquela vozinha, parece, né, que tem A o vozinha. anjinho, o diabinho ali, assim, durante o tempo inteiro. E todas as vezes que vinha, até meu marido brinca, porque eu peguei como é que fala? Um tique, não é um tique nervoso, mas tipo assim, uma mania, né? Porque cada vez que vinha um pensamento que eu não deveria estar pensando, eu fazia assim, tipo, porque eu falava comigo mesma, né? A doida aqui. Eu fazia assim, para com isso, né? Entendeu? E aí eu fazia assim, porque tinha hora que eu não podia estar falando onde eu estava, eu só fazia assim. E aí o meu marido me pegou algumas vezes eu fazendo assim, por que você está fazendo isso? Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, então era o meu jeito. Então toda vez que eu estava com umas coisas assim, eu só fazia assim. E eu fiz isso durante a prova no momento, porque eu falei assim, para com essas bobagens.
Então, tipo assim, essa voz interna da gente, se a gente der corda, né, Ela vai. ela vai. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, desculpa se de repente a gente precisa conversar uma outra hora sobre isso, não tem problema, porque eu não fiz, mas é que veio o assunto assim. Tem hora que a gente também tem que saber reconhecer aquela vozinha que é positiva. Porque eu tive momentos durante o meu processo que eu também ouvi uma vozinha onde, tipo assim, não, vai lá que vai dar certo, vai lá, você vai, eu tô aqui do seu lado. Eu tive essa experiência aí, é uma parte minha com Deus, eu tive essa experiência onde, de ouvir mesmo, não, eu tô com você, vai fundo, literalmente. Então, assim, a gente também tem que saber reconhecer quando é uma vozinha que tá lá para nos destruir, nos sabotar, e quando é essa vozinha que tá lá, vai fundo, que você vai dar conta. E essa voz que tá te colocando para cima é o que a gente chama de pensamento funcional. Justamente o contrário do pensamento disfuncional. Então, reconhecer isso. Porque, olha, até mesmo o pensamento funcional, ele pode vir e te colocar uma crítica e você aceitar. Por exemplo, acho que não é a hora, você não se preparou o suficiente, precisa estudar um pouco mais. Opa, isso também não seria um pensamento disfuncional. Isso é essa voz interna tentando te ajudar e te orientar. Olha, você precisa estudar mais, vamos fazer um planejamento melhor, né? Acho que talvez você não esteja preparado o suficiente devido a esse simulado que você fez. Então, essa voz interna, ela tá ali para nos ajudar e reconhecer ela, né? Reconhecer que, talvez eu não estudei o suficiente, eu não me preparei o suficiente, apesar de toda a minha experiência. Agora, outra coisa é você ter se preparado, você ter se ajustado e você achar que você não vai conseguir, né? Então, geralmente, como diferenciar, né? A disfuncional está sempre te botando para baixo. E a funcional, ela vem com críticas para te ajudar e também, principalmente, para te levantar. Porque o pensamento distorcido, disfuncional, ele gera sofrimento. Então, volta àquela questão: o que faz uma pessoa ter sucesso e outra pessoa não ter sucesso? É a forma como ela encara a vida. E uma forma, através da programação neurolinguística, de você silenciar essa voz interna, é algo muito simples, muito tranquilo, mas você achou o seu método, seu, que é dar uns tapinhas aqui na cabeça, né? A programação neurolinguística, ela tem o famoso cancela, ou stop, alguns também chamam. Então já tá vindo aquela voz assim: ai meu Deus, não vou conseguir, isso não vai dar certo. Stop, cancela. Na hora, porque esse pensamento é automático, automaticamente você já tem que cancelar. Você fala, cancela, stop. E aí, você conversa com você mesmo e ele dá novas crenças. Se a frase é, não vou conseguir, não, eu vou conseguir. Se a frase é, ninguém me ama, não, tem alguém nesse mundo que me ama. Se a frase é, eu não vou ser nada, rapaz, alguma coisa você nessa vida. Tem um quadrinho que eu vi esses dias que eu falei assim, nossa, minha cara, né? Tá, qualquer coisa assim, eu faço qualquer coisa, né? Se é fácil, tô dentro, eu faço, né? Aí tá assim, se é difícil, só me dá 5 minutos que eu faço também. Eu falei, minha cara. Esse daí não desiste nunca, né? Legal, legal. Então a ideia é o que? É você substituir esses pensamentos, essas crenças distorcidas que te colocam para baixo por crenças positivas. Veja, Sil, algumas pessoas conseguem reconhecer, outras não. Tá tão enraizado isso na cabeça dela que ela pode estar ouvindo a live agora e ela pode estar dizendo bem assim: mas você não conhece a minha história de vida. Mas você não sabe o que eu passei. Não, realmente, eu não sei, não estou desmerecendo a sua história. Mas eu sei que com esforço e dedicação todo mundo consegue chegar lá, né? E aí ela já está se justificando. Não, porque você já não sabe a minha história, porque eu não vou conseguir, porque eu já sei que isso não é para mim, e bababá, babá. Então, tipo assim, ela continua permitindo que essa voz interna silencie os passos dela. Interessante. E veja, mesmo que às vezes as coisas não saiam como a gente espera, né? No nosso pensamento disfuncional, o que acontece na hora? Vamos imaginar. O que aconteceu com você lá na hora? Você sentiu medo, né? E aí algumas pessoas podem sentir tristeza, raiva, ira, sentimento de incapacidade, ansiedade, e isso vem e toma conta. Então veja o poder das emoções. Primeiro vem o pensamento
e em segundo vem as emoções. E aí as emoções, elas vêm e te sabotam com uma força, assim, muito grande. Tremenda, E já na forma de pensar funcional, os sentimentos negativos não impedem de conquistar novos objetivos e propósitos. Por mais que, nossa, foi tudo mudado agora de última hora, o que eu vou fazer? O pensamento disfuncional é, calma, Sinei, calma, você vai conseguir. Aham. Apesar Exato. Desculpa. de toda essa mudança, você vai conseguir. Isso foi o que aconteceu quando eu recebi a notícia de uma. Sim, não foi uma mudança gigante, mas foi algo que eles trouxeram que deixou todo mundo abalado, né? 12 horas antes da prova. Eu confesso que é o que você falou, naquele momento, no instante que eu recebi, me deu aquele. Aí eu falei, calma. Falei exatamente isso, calma. É só uma situação, vamos pegar isso aqui, vamos pesquisar. Você tem tempo, então vamos pesquisar, vamos entender só essa situação aqui e tá bom. Você tem o conceito geral. Essa é a minha estratégia, foi o que mudou. Quando eu mudei o meu mindset, da forma que eu estava estudando e a forma que daí eu fiz agora, dessa vez, para essa prova específica, que me ajudou completamente, porque eu não entrei mais em pânico, no sentido, eu tinha os meus momentos, mas eu não entrava no pânico e de me perder completamente. Tanto que o que eu percebi e o que aconteceu foi que no meu grupo, quando a gente foi para a prova, a gente vai de 10 em 10 para fazer a prova, né? E só tinha duas pessoas calma, eu e uma colega que a gente treinou junto. Todas as outras 8, elas estavam em pânico, visível, derrubando as coisas toda hora. Enfim, quando saímos da prova, os 8 chorando, literalmente. Chorando. Duas delas também treinaram, a gente estava em grupinhos, 4, a gente em 6 meninas, né? 2 estavam fazendo em outro dia, mas as 4 estavam ali junto. Tava eu, a colega, as duas calmas do pedaço, e as outras chorando. E essas estavam chorando assim de soluçar, Bárbara. Porque elas simplesmente mergulharam no pânico. Mergulharam no medo. No novo tirou o foco delas e elas se perderam na prova. E era o último lugar que elas deveriam ou poderiam se perder, era justamente na prova, né? Então, como que o preparo mental ele é fundamental para você chegar e executar com sabedoria isso, né? Eu vou contar para vocês uma história rapidinho na faculdade. Eu estudava horas. Nós éramos um trio. Eu, a Cláudia e a Carol. Eu e a Cláudia, a gente não trabalhava, a gente só estudava. E então a gente, né? Já a Carol, a gente estava de manhã. Ela trabalhava no shopping à tarde. Ela era gerente das 2 às 10 da noite. Então a Carol geralmente chegava na faculdade 6h30 da manhã. E das 6h30 às 7h30 ela estava para as matérias. Era isso que ela fazia sempre, né? Às vezes, uma matéria ou outra, ela dava... Tinha muito decoreba, muito nome, muito nome, tipo anatomia, coisas assim. Não tem como você estudar pouco, né? Mas as outras matérias só dava uma lida assim, pau, né? E assim, a Carol sempre tirava a mesma nota que eu e a Cláudia. E eu olhava assim pra ela, como é que você consegue chegar aqui 1 hora antes de estudar, enquanto eu estudei 13 horas para essa prova e tirar a mesma nota que eu? Mas a Carol era leve. A Carol era tranquila. A Carol era de boa. Assim, eu vou conseguir, faz tudo certo. Você me dá uma ajudinha caso não saiba na prova, sabe? Mas era mais ou menos esse caminho do conselho desse meu instrutor, que o pai deu para ele e ele deu para mim. Lembre-se, você é dentista. Um outro instrutor, bem na véspera, porque daí, faltando um mês para minha prova, mudou os instrutores, né? E tem um específico que eu amo, ele, nossa, assim, ele é muito bom e cheio de dicas, cheio de coisas, né? E ele me acompanhou da outra vez também, né? E aí, quando faltava, na última semana, né? Eu fui perguntar, eu fui questionar ele, né? Ei, você acha que eu tô pronta para fazer essa prova? Cara, ele olhou para mim assim, ele fechou a cara, né? Ele olhou para mim e falou assim: você já devia ter ido. Ele já acreditava muito mais no seu potencial do que você, né? Se a gente não acredita, por que os outros não vão ter que acreditar, né? Isso. Foi quando ele falou assim: olha, eu acredito em você, mas você precisa acreditar em você também. Exato, exato.
quis dizer para você, né? Então, veja, tudo depende de a forma como a gente vê as coisas e não como de fato elas são, né? Sim, bem isso. Então, como manter o foco em algo que eu quero? Vamos para esse próximo item. A gente já entendeu que as crenças distorcidas, disfuncionais, elas nos prejudicam. A gente entendeu que se a gente usar algumas técnicas da PNL, o questionamento, às vezes a ajuda de algum profissional, pode nos ajudar a reverter essas crenças. E agora vamos lá. Eu já identifiquei as crenças limitantes, estou trabalhando em cima delas para elas não me sabotarem. Como que eu faço então para manter o foco? Primeira coisa que você precisa definir, né? Qual é o seu objetivo. Então vamos lá, meu objetivo é ir para o Canadá, é revalidar o meu diploma, é ser uma dentista lá. Ok. Isso tem que estar bem claro. E isso tem que ser uma motivação. E você tem que querer muito, muito isso. Porque se você ainda está meio em dúvida, é possível que no meio do caminho você desista. Então você tem que ser o seu sonho mesmo. E Sil, não importa a idade, né, Sil? Não, porque eu acho que eu vou ter a coragem aqui. Eu não tenho Te problema em peguei falar a minha nessa. idade. Eu nunca tive, e eu me divirto, na verdade, quando eu falo a minha idade, né? Porque 55 anos. Eu cheguei no Canadá com 45 anos. Aí até que eu cheguei aqui em outubro, dia 18 de outubro de 2012. Ou seja, outubro agora, 10 anos de Canadá. E eu cheguei aqui com 45 anos. E me chamaram de louca. Tipo, como assim? Você vai largar, você vai começar do zero e um monte de outras coisas. E eu falei, vou. Cheguei aqui, a gente chega, toda aquela coisa de se instalar, recomeçar, se achar, né? Vai um tempo. Aí, em 2013 foi quando eu abri, dei entrada na minha aplicação, no meu registro no órgão do INDEB, e aí eu já estava com 46 quando foi aprovado. E aí eu comecei a estudar, e até que eu fiz a prova. E aí foi. Então, se passaram 10 anos, eu hoje 55. Sou vó, meu neto tem 5 anos. E um dia eu levei meu netinho, porque os pais não tinham condições de ficar, e eu não podia perder aula, porque eu falei que nada ia me sabotar dessa vez, nem eu. Eu falei assim, bom, vocês têm que trabalhar, não tem quem deixar, eu fico com ele, pode deixar. E levei ele junto. E as pessoas acharam que era meu filho. E eu falei, não, meu neto. Aí foi assim, como assim? Enfim, minha idade. Então, assim, tem pessoas, tem um rapaz na minha turma, dessa vez, com 60 anos, na Olha só. mesma etapa que eu, entendeu? E assim vai. Então, assim, eu não E, consigo, às vezes eu esqueço da idade, tipo, eu esqueço da idade, eu não sei explicar, eu simplesmente esqueço que eu tenho 55 anos. E lembrando que o Canadá é um país que precisa de gente para imigrar e que valoriza a pessoa com um pouco mais de idade, né? A Sim, gente entra no supermercado, em tudo quanto é lugar, você vê pessoas assim de 60, 70, você pode até dizer 80 anos, firme e forte trabalhando. Então ele dá uma estrutura para a longevidade. É diferente no Brasil que, vou falar bem sincero, no Brasil o conceito é idoso não serve para mais nada, né? exato. Porque essa é a conceito, né? A crença que tem de que o idoso já tá velho, tem que se aposentar e ficar quieto em casa. E no Canadá é justamente ao contrário, né? Ele proporciona para a pessoa uma longevidade em todos os aspectos, e entre elas até mesmo a profissional, né? Sim, sim, Bom, então, vamos lá. Primeira coisa para você manter o foco naquilo que você quer, saber o que de fato você quer, né? Segundo, você tem que ter um planejamento. E esse plano, ele tem que ser assim, baseado em expectativas reais e possíveis, né? Do que você vai precisar. Então, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de tempo, né? Você vai precisar se organizar. E também o que você vai passar, né? E aí que entra vocês do Revalida para sim. ajudar a pessoa a se preparar financeiramente, emocionalmente, né? Exatamente, porque essa parte que é onde surgiu o projeto, né, na cabeça minha, da Renata, no ajudar o caminho das pedras, porque quando a gente começa o processo, a gente só tem acesso ao que a internet diz. É, E quando você está lá dentro, aí você vê os bastidores da validação. E aí tem muita coisa que você passa, que você aprende, que você não aprende em curso nenhum, é a tua experiência, exato. né? E é onde a gente surgiu aqui e falou assim, não, vamos
trabalhar isso, vamos ajudar quem tiver interesse realmente, com estratégia de estudo, ou a forma realmente para poder encarar todas as fases, que são diferentes uma da outra, e aí onde vai ser a diferença para quem quiser realmente enfrentar esse processo e não sofrer toda essa parte que eu, Renata, sofremos. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom, muito bom. Então vamos lá, definir o seu objetivo, um planejamento, quando eu quero ir, o que eu preciso levar, quanto eu vou gastar. Então esse planejamento ele é fundamental para que você vá se preparando com o tempo, né? Justamente para você não passar nenhum aperto, né? Pois uma busca pelo sucesso precisa ser planejada e organizada, né? Lembrando que nesse mundo sempre vão haver algumas caixinhas de tentações, né? Tentando tirar você do seu objetivo, né? Mas, por quê? Porque o novo nos assusta. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, ele nos assusta. E aí vem de novo aquela vozinha interna, crença limitante. Será? 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 Bom, meu filho, você só vai saber se você tentar. Se você ficar só no será, não vai fazer mudança nenhuma, né? Então, para não desistir, a terceira parte, né, de você manter o foco, primeiro é o objetivo, planejamento em segundo lugar, e terceiro a execução, né? De nada adianta você saber o que você quer colocar no papel, mas você não executar. Então isso você precisa já estar ciente que vai exigir de você alguns esforços. Então tempo para você estudar, para você se preparar para a língua, tempo para você correr atrás da documentação. Comece sempre pelo mais difícil. Isso para mim é mais difícil em todo o processo. Então, começa pelo mais difícil, porque depois as outras coisas vão ser mais fáceis, né? E, claro, muita motivação para você chegar lá. E eu digo que essa talvez seja a parte mais importante. É você se ver lá. Yeah. É você se ver trabalhando como dentista num país de primeiro mundo, né? Você mentalizar você lá, né? Trabalhando na sua área, morando nesse país, porque você se ver lá vai ser a chave da sua motivação. E é o que vai combater a frustração quando as coisas não saírem exatamente como você imagina. Às vezes pode nem ser no processo de validação, mas pode ser no processo de adaptação no país, né? Tantas coisas podem acontecer no meio do caminho que você fala, acho que está na hora de desistir. Então, para você combater essa frustração, esses pequenos obstáculos que vão aparecer no meio do caminho, é você sempre pensar que você está lá. E uma técnica muito boa que ajuda a mudar até mesmo as crenças limitantes é quando você vai dormir e você tá para pegar no sono, e eles dizem que esse é o momento que você deve então começar a mentalizar aquilo que você quer. Eu quero ser dentista no Canadá, eu quero me ver no consultório assim, assim, fazendo isso, 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 isso. E toda noite, um pouquinho antes de você pegar no sono, você mentaliza isso. Quando você acorda, né, os pesquisadores, os cientistas, eles dizem que, né, você já vai acordar com novas crenças, porque você está indo dormir já com aquele pensamento. Então essa foi a última imagem do dia, essa foi a última memória do dia que o teu cérebro guardou. Então para o outro dia você já vai vir com ela a princípio. Vamos agora imaginar algo totalmente ao contrário. Eu fui dormir com muita raiva, chateada com uma situação. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você lembra é aquilo. Então a importância de você mentalizar algo positivo. Então já se veja lá, né? E isso vai te ajudar muito nesse processo. Excelente. E aí você queria que eu falasse um pouquinho também sobre como controlar a ansiedade. Essa é a parte mais difícil, foi a parte mais difícil para mim, agora principalmente que eu tô na espera. Eu me toquei ontem, que fazem apenas 15 dias que eu fiz a prova, e para mim parece que já tinha passado mais de um mês. Eu falei assim, gente, tem só 15 dias que eu fiz a prova, eu tenho mais 6 semanas para esperar. Eu falei assim, não, gente, é muito tempo. Não, Muito tempo. Olha, gente, se existisse ali o remédio para combater a ansiedade, com certeza seria o mais vendido no mundo inteiro. Mas a ansiedade, ela é o mal do século, né? E ela e a depressão, né? Mas a gente tem que ver que a ansiedade também não é algo só ruim, né? Ela também é boa. O problema é quando ela é demais na nossa vida e acaba afetando, então, a nossa vida social, familiar, profissional. O que foi que aconteceu contigo? A ansiedade tomou conta de ti e roubou o teu foco, né, Sil? Roubou 5 anos. E aí começa a prejudicar, né? Sim. Gente, eu vou pedir aqui, ó,
todo mundo faz uma reflexão de um momento que a ansiedade te boicotou. Coloca aí para você ver. Alguém com certeza vai dizer. Só não precisa dizer. Só responda sim. Teve algum momento que a ansiedade te boicotou e colocou você para baixo e você perdeu uma oportunidade? Eu sou a primeira a colocar o sim, viu? Eu também. Então e o que é a ansiedade, né? É ficarmos tenso, sob pressão, e junto vem daí os sintomas fisiológicos, como o aumento dos batimentos cardíacos, da respiração ofegante, a sudorese excessiva, o tremor nas mãos, a falta de ar. Ó, alguém colocou ali, sim! É isso aí, gente. Obrigada. Olha, essa coisa da ansiedade que bagunça com todo o nosso organismo, né? Eu não posso falar que foi por causa da ansiedade, mas é todo um conjunto, são vários fatores ao mesmo tempo que vai te levando a várias coisas. Mas assim, eu subiu minha pressão, eu não tinha Olha, problema de pressão, subiu minha pressão. Ano passado eu tive um infarto, em março. Eu tive um AVC. Graças a Deus eu não fiquei com sequelas, literalmente graças a Deus. Mas assim, porque tava tudo explodindo dentro de mim, pensa na situação. O que a gente faz com a gente mesmo? muito sério, muito sério. Então, veja, a ansiedade, ela às vezes nos destrói, né? É. Acaba com a nossa mente. E a ansiedade está ligada ao pensamento, está ligada à emoção, está ligada a tudo, né? Então voltamos mais uma vez. Não acreditar em tudo que você pensa, porque o jeito que você pensa vai trazer uma emoção e essa emoção vai levar a tua ansiedade num nível altíssimo, né? Se você continuar pensando que você não é capaz, que você não deu conta, que você não vai conseguir agora, se você mudar essa forma de pensar, você vai Sim. estar com as suas emoções mais calmas. Isso é ansiedade também. Então vamos lá, algumas dicas aqui, tá? Uma dica que ajuda muito, eu sempre falo para os pacientes, é a questão da rotina. Organização é o maior inimigo da ansiedade. Então faça um cronograma e tudo fica mais tranquilo, porque você sabe que aí você tem hora e tempo para você executar aquilo que você precisa. Então eu quero me organizar, eu quero daqui a um ano ir para o Canadá. Então aí você vai lá e organiza esse cronograma. Então eu vou tirar o visto, eu vou nesse mês eu vou traduzir os documentos que precisam, nesse tempo eu vou juntando e economizando tanto por mês e tal e tal. Então, quando bater o desespero, você vai pensar bem assim, não, mas eu estou dentro do meu planejamento, eu estou dentro do meu cronograma. Quando tu estiver aí, né? No seu caso, na sua prova, você está aguardando, você está esperando. Bom, faltam 6 semanas, então eu vou viver um dia de cada vez. Adianta eu me torturar? Vai adiantar alguma coisa? Não, eu só vou saber a resposta daqui a 6 semanas. Então, deixa eu continuar vivendo, curtindo, aproveitando. Aproveitar esse tempo que eu não tenho mais nada para estudar, para fazer coisas que eu gostaria de ter feito e eu não pude fazer porque antes eu estava lá só focada nos estudos. Então, o cronograma, ele é muito importante. Esse cronograma de rotina te ajuda você a não estar ansiosa. Você vai olhando e você vai conversando com o seu cronograma, você vê, não, eu estou cumprindo as metas, tudo para chegar naquele objetivo que eu quero. O segundo é investir em autoconhecimento, né? Então, entender esses pensamentos e esses sentimentos. Descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos limitantes, as crenças disfuncionais, os pensamentos disfuncionais, tudo que a gente já comentou. Então, isso vai te ajudar você a lidar com a ansiedade, né? Porque se você é uma pessoa que fala assim, não, eu sou altamente ansiosa, você já tá vindo para um processo que não vai ser fácil. E ainda você é uma pessoa assim, altamente ansiosa e não trabalha essas crenças, você vai chegar aí, você vai surtar, você vai travar, você vai paralisar, você não vai dar conta. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Dá tudo errado. Então você pode mostrar o caminho das pedras para as pessoas, mas se ela não se sentir autoconfiante o suficiente, ela não vai dar conta. Não vai dar conta. Isso é extremamente importante, principalmente porque eu sei que tem muita gente que está no sonho ainda. Eu quero estar no Brasil e está no sonho. Eu quero imigrar, eu quero ser dentista, eu quero validar. E aí também entra outro ponto importante. Tem muita informação na internet, mas muita informação truncada também, né? Aquela informação que não é bem aquilo. E então isso também é difícil, porque daí fica um monte de confusão. Ah, mas eu vi assim, mas não é assim. E por aí vai. E onde entra essa coisa que você falou da organização, né?
Quando eu comecei a pesquisar o Canadá, em 2007, eu comecei a pesquisar, eu tinha 37 anos na época, e eu comecei a pesquisar porque a pessoa que trouxe para mim a ideia do Canadá, eu só queria provar que ela estava maluca e que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E a minha conversa era, eu tenho 2 filhos, eu tenho meu consultório estabelecido aqui, para quê? Tipo, não é mais para mim, isso é para gente jovem. Minha conversa, isso é para gente jovem, que nem tem filho ainda, que está começando, qualquer coisa assim. E aí a pessoa ficou insistindo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar, vou provar. Filmei, né? Eu vou provar que ela está errada. Fui pesquisar. 4 meses depois que eu pesquisei, eu estava tão mergulhada que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser o Canadá. Eu estava apaixonada pelo Canadá. Eu já sabia pelo site da validação do NDEB, eu já sabia tudo da validação. E aí eu falei assim, tá, mas qual é o primeiro passo? Eu não sei nada de inglês. Meu inglês é zero. Aliás, meu inglês é -10, não era nem zero. Aí foi aonde eu comecei a fazer exatamente o que você falou, e que eu tenho esse perfil também. Bom, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia os passos que eu tinha que dar, e eu sabia, eu falei assim, bom, a base é o inglês, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar inglês. Comecei a estudar inglês. E fui pesquisando como que eu conseguiria estudar, especificamente para a primeira prova. Eu comecei a estudar para a minha primeira prova, sem nem saber se eu ia imigrar. Em 2009 eu comecei a estudar para a minha prova. Eu não sabia nem se eu ia imigrar. Teoricamente eu não tinha condições alguma, ou na época financeira, uma bagunça, não tinha condições. Enfim, resumindo a história. Eu falei, mas eu vou estudar, porque conhecimento nunca é demais, então eu vou estudar. E foi, só sei que em 2010 a oportunidade apareceu para mim. E eu coloco de novo para mim, porque é a minha vivência, Deus abriu uma porta para mim. Quando ele abriu essa porta, eu estava preparada, porque eu já estava me preparando. E aí foi assim, abriu uma porta, que abriu uma outra porta, que abriu outra. Quando eu vi, eu estava aqui. Quando eu vi, são 10 anos de Canadá. Quando eu vi, eu fiz a última prova, porque eu não tinha condição financeira alguma de fazer o processo de validação. Eu não tinha condições de migrar, muito menos de fazer o processo de validação. Mas está aqui, 10 anos de Canadá, fiz a última prova. Não foi fácil, não foi. Me privei de muita coisa, tive que falar não para muita coisa, ouvi muitas coisas, Bárbara. Oh, você vai ficar nas costas do seu marido até quando? Todo mundo que está aqui no Canadá tem que trabalhar. Você tem que largar a mão disso. Eu ouvi isso. E eu falei assim, gente, minha, meu marido é minha do meu marido, né? Se o casamento não for para isso, uma apoia a outra, é para quê então? Exato. E assim foi, mas a gente tendo essa organização e determinar, né? Eu quero isso. Não É passar por fundamental cima de ninguém, mas vai um passinho de cada vez. cada vez. Tem pessoas que em 1 ano conseguiu o processo, tem pessoas que em 2 anos, tem pessoas que em 3. O meu está levando 8 anos no total, é a minha experiência. Eu parei, quando eu parei de me cobrar, as coisas aconteceram para mim também, entendeu? É, É isso. é isso mesmo, isso mesmo. Bom, então, vamos lá. Dicas, a rotina, né? A organização é fundamental. Vi aqui a gente comentando que realmente a organização é fundamental. Investir nesse autoconhecimento para que você chegue aí e você não se boicote com as dificuldades que você vai vivenciar, né? E agora sim, algumas dicas práticas da ansiedade no dia a dia. Percebeu que está ficando ansiosa? Controla a respiração. Se as pessoas soubessem o poder que a respiração tem, por quê? O que é ansiedade? É um excesso de acúmulo de sangue no cérebro. Então, devido a isso, a oxigenação não flui tranquilamente como deveria. Então, quando você começa a inspirar profundamente e expirar, volta a oxigenação tranquilamente e diminui o seu nível de ansiedade. Parece uma bobeira, mas isso funciona, que é uma coisa maravilhosa. Quem tem Eu síndrome do pânico, fiz essa respiração no momento da prova, quando eu estava começando a querer ficar nervosinha, aí eu respirei e é bem isso mesmo, a calma. calma, funciona. Quem tem síndrome do pânico deveria começar sempre por esse processo. Tá percebendo que vai sair fora de si, começa pela respiração, né?
Acho que outra coisa também muito importante para o momento da prova, para o estilo de vida das pessoas, agora colocando no dia a dia para você evitar a ansiedade, e também você evitar bebidas estimulantes como chá, café, álcool, tudo isso fomenta a ansiedade, doce. Pessoas ansiosas são viciadas no doce. Chocolate. E daí você chega no Canadá e você descobre o Dolorama, o Dollar Tree, onde os docinhos, né? Ali $1, você fala, nossa, eu tô no céu, eu posso levar tudo, né? Mas ele só aumenta a ansiedade. Praticar uma atividade física, lembra que eu falava isso muito contigo, né, Silnei? Atividade física, Pegou no meu pé direto. ele libera todo esse excesso de cortisol que a ansiedade te lança, né? Tu coloca para fora e ajuda na produção do neurotransmissor do prazer, da alegria, da motivação, da calma, que é justamente a serotonina, né? Ter uma atividade prazerosa, então um tempo livre só seu, né? Agora você tem que aproveitar, Sil, depois de tudo que você se dedicou, é o momento de você fazer os seus hobbies que você não fez antes. Eu acho que a oração, essa conexão com Deus é algo muito importante, porque a organização, ó, o Kleber colocando isso ansioso, né? Então imagine, você e a Sil, o casal perfeito. Casal perfeito, né? Na ansiedade. Praticar a oração, essa conexão com Deus é algo muito importante, porque a Organização Mundial da Saúde diz que nós somos biopsico sócio-espiritual. Então, a espiritualidade, ela é altamente, assim, recomendada. Essa conexão com Deus te mantém calmo, te mantém seguro, saber que tem um Deus, um Pai superior cuidando de você e que se Ele abrir uma porta, ninguém vai fechar. Se Ele faz um milagre, Ele não faz um milagre pela metade, mas isso não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte, né? Exato. Ele está ali contigo e Ele fala, meu filho, confia, estou te carregando, estou cuidando de você, mesmo quando você achar que está tudo difícil, confia em mim. Aí E você também, lembra da experiência que eu tive, né? Para mim foi tão marcante que eu, assim, eu até hoje, às vezes, eu acordo quando me vem na lembrança que eu passei na semana da prova, eu tive a virose no dia antes da prova, depois de tantos meses me preparando, e tudo mais, aí daí vem aquela situação toda, e eu achando que era minha ansiedade, pensando, tá vendo, Silnei, você vai estragar tudo, você tá se sabotando, eu não sabia que estava tendo virose, né? Eu achava que era aquilo. E eu falei assim, não, você não vai. E eu passando mal, enfim. Mas foi quando eu fiz a minha oração, né, para Deus, naquele momento eu lembro que eu estava lá bem mal mesmo, chorando, porque, falei assim, acabou, né? Eu falei, Deus, eu me preparei até aqui. A minha oração foi mais ou menos assim, né? Essa minha paixão, é meu talento e eu ajudo as pessoas a sorrirem. Agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, fica comigo. E foi muito incrível essa experiência, porque eu passando tão mal com aquela virose, vômito, diarreia e tudo mais, quando eu saí do hotel, o período que eu fiquei fora para fazer a prova, eu fazia a prova e voltava para o hotel. Eu saía do hotel, eu não sentia absolutamente nada. Eu pus o pé no hotel, eu sentia tudo. E assim foram os 2 dias, daí eu só fui descobrir que era virose no sábado. Minha prova foi quarta e quinta. Sexta foi o pior dia. Eu falei assim, nossa, como morri aqui, né? E aí, sábado, eu descobri que era virose, que não era coisa da minha cabeça. Foi um alívio, o primeiro ponto, um alívio, não é coisa da minha cabeça, né? Não é assim, se sabotando, não é assim, meio somatizando, que eu sempre somatizo tudo. Me deu alívio. E no momento daí, eu falei, Deus, unbelievable. Inacreditável. Toda vez que eu acordava, eu passei assim, uns 4 dias que eu acordava e falava assim, inacreditável. Como assim? Aí eu falei assim, Deus literalmente ficou comigo, porque não tem outra explicação. Então, essa conexão, essa espiritualidade é extremamente importante. sim, isso é. Bom, e a última dica da ansiedade é dormir cedo. Se você quer e precisa estudar, vai dormir antes das 10 da noite e acorda às 4, 5 da manhã, mas não faça o contrário. Porque os nossos neurotransmissores da memória, da atenção, eles funcionam muito mais entre 10 e 1 da manhã. Então, se você quer ter uma boa memória, durma cedo, acorde cedo, que é uma técnica aí para você também combater a ansiedade. Pessoas que dormem mais tarde, elas são ansiosas. O que eu atendia de criança com problemas de aprendizagem no consultório,
e estava muito ligada ao sono. Quando os pais colocavam as crianças para dormir cedo, todo mundo já ouviu isso na vida, que criança tem que dormir cedo. Como essas crianças ficavam mais calmas durante o dia, aprendiam melhor. É a mesma coisa pra gente. Tudo bem, não são mais crianças, mas, gente, funciona, o nosso corpo funciona igualzinho. E com a idade a gente tem que cuidar muito mais ainda, porque nosso cérebro já não é tão. A nossa plasticidade já não é tão boa, né? E sabe que quando a gente fez o programa do PRES em 2020, eu tive muita dificuldade com o exercício, cortar o doce, chocolate, e essa história de dormir cedo. Eu tive muita dificuldade na época, né? Foi difícil para mim implementar essas três coisas, principalmente. Mas desta vez agora, quando eu falei assim, agora eu vou para essa prova, aí eu lembrei de todo esse ensinamento, né, que a gente passou junto, e aí eu falei assim, eu tenho que seguir esse negócio à risca, porque esse negócio é real. E eu fiz. Então, pensa você no Canadá, que está no verão, onde 10 horas da noite ainda está claro, 8h30 era o meu horário de estar na cama. Tá Aí, certo. nossa, mas você vai dormir assim, olha o sol. Eu tive que pôr um blackout, porque entrava claridade, aí eu não conseguia dormir. Aí eu taquei o blackout, fiz o Cleberson trocar o negócio, e eu preciso de escuro, eu preciso dormir. E assim, ele ficava, mas eu falei assim, olha, é um objetivo, eu preciso ter saúde mental, etc. E aí foi onde eu cortei, não totalmente, porque realmente foi difícil para mim, mas cortei o doce e eu dormi cedo, né? E a parte do exercício eu fiz, não 100%, mas eu peguei mais sério isso. E aí foi onde mudou completamente a minha absorção de tudo. E eu enfrentar a situação danada ali que eu estava foi totalmente diferente. Você estava melhor preparada, né? Sim, Mas você percebeu melhor do que qualquer outra pessoa que envolveu sacrifícios? muito. Então, se pra gente terminar, que já deu uma hora de live, pra não ficar grande, né? Tempo. E deixar a gente conversando, né? É. O que faz uma pessoa ser uma pessoa de superação, né? Vai deixar a live salva, sim. Fica tranquila que a live vai ficar salva, tá, gente? Vamos sim. O que faz uma pessoa ser uma pessoa de superação? Vem através da motivação dela. E o que significa motivação? É você ter um motivo para a ação. Por isso que a gente falou, você saber o seu objetivo, né? Mas essa motivação só acontece através da superação de obstáculos, ou seja, através do sacrifício, de lutas. Então seria mais ou menos o processo assim: você luta, você batalha, você vai vendo os resultados, você se motiva e você chega lá. Então você é uma pessoa de superação. Então não ache que você vai ser um mar de rosas e vai ser super fácil, tranquilo. Não, 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 não. Mas também não é impossível. E se você quer, você vai chegar, né? Como se Exatamente. o Ney chegou, você vai chegar também. Então, pessoas de motivo de superação, né? Elas lutam, elas estão vendo os resultados, elas se motivam e chegam lá. Também geralmente são pessoas resilientes, então perceba se esse já é o seu perfil, que você não é uma pessoa que desiste na primeira, né? Elas suportam mais, elas superam mais, elas não desistem. Elas são 5 dicas, tá? De pessoas de superação. A segunda é elas buscam habilidades e conhecimento interno e externo. Eu sou uma boa dentista, eu tenho capacidade, tenho tantos anos de profissão, sei meu potencial, mas também internamente sei o quanto eu posso aguentar, né? Da pressão. Terceiro, elas amam, porque o amor ao que desejam a estimulam a competência. Então, você amar a sua profissão é um ponto fundamental para você chegar lá. 4. São disciplinadas, não perdem o foco, né? Nem mesmo que às vezes no meio do caminho você queira desistir, a superação tá aí, né? Então, se você perder o foco, volte, a resiliência tá aí, mas a disciplina é fundamental para você chegar lá. Como você disse, Sil, para umas pessoas pode ser 1 ano, para outras pessoas pode levar 2, para outras pode levar mais tempo, né? Por isso que o autoconhecimento, saber as suas limitações, vai determinar quanto tempo você vai levar para, né, fazer esse processo. E quinto, elas assumem, acho que é o mais importante de todos, o papel de protagonista da sua vida e não de vítimas, né? Então, eu quero, eu vou lá, eu vou dar conta, eu consigo. E a vítima, o que ela vai fazer? Ela vai fugir. Ela sempre vai fugir. Então, ela
sempre vai dar o jeitinho de dar uma escapadinha e falar pro seu cérebro que não, isso não é para mim. E vai ficar para trás, né? Eu vi aqui gente dizendo que alguém vai estar em Quebec chegando em dezembro, ótimo. Estou indo para Quebec até dezembro, aguardo o visto, quero me preparar para validar meu diploma, parabéns. Vamos juntos que vai dar certo. É só confiar. É só confiar, seguir os passos que você vai chegar lá. Então, vejo, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido válidas, né, para vocês. A gente quis trazer um pouquinho da experiência da Silnei associada ao que muita gente passa. Não creio que só no processo de validação dessa profissão, mas de qualquer outra, né, Sil? Ou de qualquer coisa que a gente queira muito na vida. As crenças limitantes vão determinar onde a gente vai chegar. Sim. Assim, eu só tenho a te agradecer, Bárbara, por ter aceito o convite de vir aqui conversar conosco, passar o teu conhecimento e experiência. E a live, para mim, foi maravilhosa. Como a gente faz isso, deixar, a gente vai conversando e vai passando o tempo. E, assim, de novo, só para dar uma ênfase, porque eu sei que tem gente que chegou aí agora, a live vai ficar salva, tá? A doutora Bárbara, ela tem um papel, assim, primordial no meu caminho todo, né? Quando eu a conheci em 2020, através do programa do Prece, me ajudou a fazer essa reconstrução emocional, comportamental, espiritual, né? E foi maravilhoso, porque foi aonde foi o início do meu norte de novo, foi piso. E é um processo, as coisas não acontecem assim, as coisas acontecem quando a gente tem dedicação, disciplina, perseverança e principalmente quando a gente sabe o que a gente quer. Eu quero isso e eu vou atrás. E eu não vou permitir nada me atrapalhar nem eu mesma. Então, aí a coisa vai funcionando. Então, assim, eu agradeço. Essa coisa de você ter um autoconhecimento é super importante em qualquer área da nossa vida, principalmente para quem quiser entrar nesse processo de validação. Se você não se autoconhecer, se você não se dominar, não é jogar balde gelado, mas você não vai chegar até o final. Porque você vai te derrubar. Você mesmo vai se derrubar. Então, é importante, né? E o Revalida está aqui, assim, para ajudar nesse processo todo. A ideia é ajudar. A gente está montando um grupo de estudo para a primeira prova, né, do processo todo, que é o EFK, porque é uma prova muito similar com a última prova, que é a prova que eu vou fazer, né? Porque eu confio que eu passei dessa prova, então eu vou em outubro em diante, já tirei minhas férias aqui, então eu vou voltar a estudar, porque eu tenho 5 meses para fazer a minha prova em março, se Deus quiser. Então, o convite, o apelo para que nós passar mais informações depois é que quem quiser iniciar o estudo não precisa ter dado entrada no perfil da validação, não tem necessidade. Quando eu comecei a estudar, eu nem sabia se eu ia migrar. Então, você está no Brasil, você ainda está no processo de migração, não importa, vamos começar a estudar. Quanto mais preparado eu tiver, quando chegar a tua hora de fazer a prova, você vai estar melhor. Depois nós vamos passar mais detalhes sobre esse programa e o convite fica aberto para quem quiser, né? E se precisar de ajuda, tem o contato, a Bárbara, se quiser deixar o contato, também depois eu posso fazer um post com seus dados e contem com a Bárbara, porque é uma excelente profissional. Obrigada. Deu jeito em mim, vai dar jeito em qualquer pessoa. Meus dados estão lá no Insta. Quem quiser já pode começar a me seguir. E tem lá o meu telefone no WhatsApp para a gente entrar em contato. Sabe que depois da pandemia, a psicologia online, ela deu um salto. Com certeza. Então, a gente está trabalhando muito online aí para poder ajudar as pessoas nesse mundo pós-pandemia. Está perguntando como faz para fazer parte do grupo de estudo. Nós estamos terminando de montar os detalhes desse grupo, tá? E a gente vai lançar ele logo. E nós vamos com certeza você já está seguindo o Revalida. A gente vai anunciar na nossa página, no Instagram, no Facebook também. E no e-mail, na bio do Revalida,
tem um link onde você tem um formulário, né? Eu quero participar, então ali eu botei e-mail, contato de vocês, aí eu vou poder mandar o link de inscrição, explicação, então fica colado no Rivalida que você vai receber as informações sobre esse grupo de estudo logo. Legal. Combinado? Muito bom. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter uma boa noite. É noite, né? Aqui é. E eu vou voltar a dormir. Ai, e aí tá bem tarde, quer dizer, já tá bem cedo, já, né, de madrugada, Bárbara. Muito Obrigada obrigada de pelo carinho. novo. Um Um beijo grande para Renata. Um beijo, Sil. Parabéns pelo projeto de vocês. obrigada. E é isso aí. Deus Vocês vão ver abençoe que você também. as coisas aos pouquinhos vão acontecendo para muitas pessoas. Vai sim, E com depois a gente certeza. volta para fazer uma live para falar sobre os resultados finais. Ótimo, boa ideia, excelente. Vamos fazer sim. Tá bom? Boa Tá noite a bom. todos. Boa Tchau. noite, tchau.